A violência doméstica tem crescido muito na nossa sociedade. Os problemas de um relacionamento abusivo, de uma família desestruturada, de um casamento fracassado, isso gera no interior do ser humano uma degradação muito grande e é muito difícil, até considerado impossível pelos especialistas, a restauração da alma e a superação da depressão, da ansiedade, do medo. Eu quero provar para você hoje aqui no programa que não importa o seu passado, Deus pode restaurar a sua alma, curar o seu interior, trazer de volta o equilíbrio e a paz que você perdeu. Se você deseja alcançar isso, fique na nossa companhia. Daqui a pouquinho nós iremos fazer em favor de todos vocês uma oração e determinar que você seja por Deus abençoado. O Senhor Jesus disse que tudo quanto nós pedirmos em oração crendo, nós receberemos. Imagina os pedidos que você tem a fazer para Deus. Daqui a instantes você vai fazê-los junto comigo, porque o que dois ou mais concordar na terra sobre qualquer coisa será concordado no céu. Claro, dentro da vontade de Deus. E é a vontade de Deus que você seja curado, livre e abençoado em todos os aspectos. Esta água será apresentada a Deus, prepare também um pouco de água, nós estaremos unindo a nossa fé. Acompanhe essa história surpreendente, eu já volto. Casei para ter paz e tive 20 anos de sofrimento e discussões. De um dia para o outro, o meu filho, com 14 anos, começou a me bater quase diariamente. Tive uma dívida de 124 mil euros e não conseguia pagar. Vim de uma família problemática porque o meu pai tinha o vício do álcool, batia na minha mãe, era violência doméstica total. E então fui se tornando sempre uma rotina ao dia a dia de sofrimento em tudo no geral. Entretanto também casei nova, casei com 17 anos para fugir à situação da casa. Mas, no entanto, nada disso melhorou, porque assim, a vida não era propriamente um mar de rosas. A mínima coisa, havia discussões constantes, não havia aquela união dentro do casal. E então resolvi, aguentei 20 anos, mas resolvi me divorciar e fiquei com os miúdos. Eu tinha 2 filhos. E um deles, depois de estar separada, ele com 14 anos começou a me bater, ele me ameaçava de morte, ele tinha ódio de mim, ele não conseguia, eu não fazia nada a ele, mas ele, a mínima coisa, me batia, me agarrava assim no pescoço, já eu caía redonda no chão, dava com a cabeça no chão, ele ameaçava-me de morte, as vizinhas chamaram a polícia, tudo isso. Foi uma série de situações até que ele foi internado numa instituição de correção. Eu tinha na altura uma fábrica de costura e nessa fábrica de costura eu tinha também a meu encargo 9 funcionários e estava a correr tudo muito bem porque era a única que havia cá na Madeira. O que acontece quando numa certa altura encontrei um trabalho de bruxaria debaixo da mesa de corte dos tecidos, das roupas. Ora, passado um tempo, uns 3 meses mais ou menos, mais coisa, menos coisa, começou tudo a ir para baixo. Já não conseguia encomendas, já não conseguia nada, foi tudo ao fundo. E, entretanto, eu tive que fechar a loja, a fábrica, por causa de tal situação. Como tive que fechar a loja, eu fiquei com a dívida de 124 mil euros. E fui sempre andando, e já eu com 18 anos. E a dívida nunca consegui pagar. Também eu era depressiva, tinha insónia, derivada de todas as situações. Eu era muita dor de cabeça, tomava comprimidos de 8 a 10 comprimidos diários para dor de cabeça e nada me passava, nada resolvia. Eu tinha vontade de suicídio, era depressão, só me davam era Xanax para dos mais fortes para poder descansar, mas não conseguia.
família, e aí foi assim que eu estava mesmo no fundo do poço, na totalidade. Era um filho internado, era vida destruída, financeira, era tudo. Entretanto, conheci a Igreja Universal através de uma vizinha que disse que o lugar, que já tinha ido a vários lugares, mas que o único lugar que tinha se dado bem e que achava que era certo era a Igreja Universal. E aí eu não hesitei, eu perguntei onde ficava e pedi para ela ir comigo. Então foi quando fui e comecei a ver uma diferença, porque quando lá entrei, não entrei bem porque eu fui de curiosidade, na realidade, fui de curiosidade, mas depois eu gostei porque eu me senti leve, porque me fizeram uma oração e eu me senti leve. Nunca mais tive dor de cabeça até hoje. Deixei de tomar o Xanax, quando me dei conta também já não a estava a tomar. Durmo bem, graças a Deus. O meu filho, que me batia, 3 semanas depois de eu estar na Igreja Universal, ele quis pedir perdão a mim e queria voltar para casa. E então assim foi. Eu fui lá com a doutora e ela disse que ele tinha dito que queria pedir perdão à mãe que vinha para casa e veio para casa. Hoje também está transformado por completo. Também não tenho mais a dívida, porque entretanto este foi um processo que a pessoa foi obedecendo às correntes de libertação, da saúde, de tudo. Foi um processo que não é de um dia para o outro, mas que vamos aos poucos e quando se dá de conta, se a pessoa obedece, vai ter os resultados. E assim aconteceu. Entretanto, o que eu mais queria também era o Espírito Santo em mim, porque é o maior privilégio que podemos ter, é ter o Espírito Santo, porque com o Espírito Santo tudo temos, e pode haver lutas, que lutas nós vamos ter sempre, mas eu sei que com o Espírito Santo eu tenho a luta agora, mas daqui a pouco já passou. Eu sem Deus, eu não sou nada. Eu não sou nada e agradeço muito a Deus por Deus me conceder o Espírito Santo dentro de mim, porque é uma dávida que nós podemos alcançar e que com Ele tenho tudo, e tenho força e tenho paz, porque tenho a certeza que com Ele ao estar dentro de mim é tudo. Não há palavras no sentido de que a pessoa vai ali e resolve, diz eu faço e faço mesmo. Pode vir o que vir, mas com o Espírito Santo, graças a Deus, temos tudo. Quando a pessoa não vê saída, quando a pessoa não vê solução, quando ela olha para todos os lados e não encontra socorro, o que fazer? A Bíblia diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. A pessoa quando cochila, né, por vezes ela pode causar um acidente, perder uma oportunidade, deixar de ver algo importante, mas Deus nem sequer cochila, Ele não dorme. Deus, Ele guarda, Ele protege aqueles que se voltam para Ele. Se você tem olhado para todos os lados, chegou o momento de você buscar em Deus o socorro para a sua vida. Nós estamos aqui no programa França em Direto e eu quero convidar você a participar de uma das nossas reuniões da Universal. Você que tem sofrido, vivido problemas graves na sua vida, você que precisa de um milagre, você precisa de uma resposta dos céus. A Universal é a universidade da vida, onde as pessoas aprendem a fazer uso da fé bíblica e inteligente. Se você está precisando de uma direção por se sentir perdido, você pode nos procurar pessoalmente. Aqui na França, temos várias moradas, você pode se informar melhor pelo 07 49 18 12 41 ou pessoalmente estar comigo em La Plaine, na 139, Avenida do Président Wilson, ali
perto do Stade de France e também da Porta de La Chapelle. Tá bom? 93-210 o código postal. Nesta sexta-feira faremos um trabalho forte de libertação, uma reunião de poder, onde Deus se manifestará em sua vida. Eu vou colocar alguns resultados de pessoas libertas do mal, e se você percebe que há o mal, que há uma maldição, que há trevas na sua vida, nesta sexta-feira você vai poder estar conosco. Conte para nós como é que era a vida da senhora antes de conhecer a Igreja Universal. Antes de eu chegar à Igreja Universal, assim, para ser bem mais completa, nós somos 7 irmãos, nós crescemos num lar violento. Né? Meu pai era um homem muito... na violência doméstica, né? Meu pai era um homem muito violento e batia na gente todos os dias, na minha mãe também, todos os dias. Nós vivíamos no pânico, no medo, sempre com fome, na miséria. Então meu pai tinha tentado várias vezes matar a minha mãe, né? Inclusive quando ela estava grávida de mim, ele tentou jogar ela no poço de água, e meus irmãos falaram. Então era muita violência. Então quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai ele matou a minha mãe e se esfaqueou, né? Foi com faca, né, que ele matou minha mãe, e se esfaqueou com 3 facadas nele e uma nela, na minha frente. Então nós estávamos muitas pessoas no lugar, mas eu fui a única que fiquei olhando aquela situação. Então minha mãe chegou a óbito no domingo, meu pai na sexta-feira, e a partir daí as coisas já não eram boas, aí pronto, começou. Nós perdemos os nossos pais todos na semana, e depois os irmãos maiores colocou os menores no orfanato, família que cuidava, rua, tudo eu conheci. Cheguei a viver na rua 2 vezes. Então, eu nunca consegui ser uma pessoa muito violenta, que falava muito, eu guardava muitas coisas. Então, eu com certeza já tinha depressão, porque eu senti uma tristeza muito grande e não entendia, né, por que o meu pai ele tinha matado minha mãe, por que ele tinha colocado a gente naquela situação, né? E aí eu me encontrei grávida do meu primeiro rapaz, e quando eu tive o Tibo, eu entrei em estado de choque, porque eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, não tinha para onde ir com o meu filho. E às vezes eu ficava o dia todo andando no final de semana, porque eu não tinha onde ficar, não tinha o que comer. Depois, quando passou tempo nesse sofrimento, eu conheci o pai dos meus 2 últimos filhos, e aí pronto, a situação piorou mais ainda, quando eu era um homem que saía, que bebia, que me humilhava muito, tudo. E então a depressão só foi afundando mais. Eu me encontrava numa situação, eu era extremamente doente, eu tinha pesadelos constantes, eu ouvia vozes. Eu cheguei ao ponto de começar a sentir que eu comia pedra, pastor. De tão eu me rasgava, eu rasgava o peito assim, porque eu queria que aquela dor ela desaparecesse. Então, quando eu engravidei da minha última filha, o estado foi piorando, porque além da realidade da vida, eu me dizia, como é que eu vou fazer para me cuidar de mais uma criança? Porque, né, o pai, naquele momento, não me ajudava. Então, passava por muita humilhação, ele me jogava da cama no chão e tudo. E aí eu comecei a ter o desejo de morrer profundo mesmo, ao ponto de desejar 24 horas, procurar uma maneira de tirar a minha vida. A penúltima vez que eu tentei o suicídio, eu fui para a BR-153 no Brasil, que todo mundo conhece. É uma BR que nunca para, né? Eu cheguei ao ponto de ir para lá, mas eu imagino que eu fiquei mais ou menos 1 hora lá e não passou nenhum caminhão. Até hoje eu me pergunto como é que é possível, né, que não passou nenhum caminhão. Mas quando eu voltava para casa, a revolta era muito grande, porque nem morrer eu conseguia. Então, assim, eu falava, nem para morrer você presta. Aí eu comecei a entrar na mutilação. E eu já tinha meus 3 filhos, né? As pessoas falavam, pensa nos seus filhos. Mas a depressão era tão profunda que eu já não pensava mais nos meus filhos. Eu queria mesmo era arrancar aquela dor infeliz de dentro de mim. E eu ficava sempre pensando no passado, por que eu não tinha meus pais. E o fracasso era total. Eu não conseguia nada, eu não conseguia trabalho, eu não conseguia estabilidade, eu não conseguia dormir bem, eu não tinha saúde, eu não tinha sorriso, eu não tinha mais nada. Eu cheguei ao ponto de, grávida da minha filha, ter 45 quilos.
Eu fui estrupada, eu fui abandonada, eu fui muito insultada, muito humilhada. Eu já vivi na rua 2 vezes. Até eu conhecer Jesus, eu vivi na rua 2 vezes. Porque se eu for falar tudo que eu vivi, é muito, né? Mas o mais importante foi quando eu clamei ao Senhor nessa vez, aí passou acho que foi uns 45 dias, 50 dias, eu tive uma outra crise com o pai dos meus filhos, que me jogou de novo no chão. E aí, quando foi de tarde, a mesma coisa que eu tinha percebido no outro dia que eu clamei ao Senhor, eu percebi. Eu levantei, tomei banho. Eu não tinha dinheiro, pastor, mas eu desci, peguei o transporte e o Espírito Santo, eu creio, que ele que me levou para a igreja, porque a igreja que eu fui era um antigo cinema. Então, quer dizer que não era a igreja, eu não ia procurar ajuda no cinema, né? Então, o Espírito Santo, ele me levou lá para aquele lugar. E foi a primeira vez que eu recebi uma oração na Igreja Universal. Então, eu tinha insônia e tinha pesadelo. E eu tinha um pesadelo por mais de 5 anos, o mesmo pesadelo, e ele me causava o mesmo efeito. Eu acordava toda destruída. Então, o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez através da oração daquele homem de Deus foi que, a partir daquele dia, nunca mais eu tive insônia. Hoje eu tenho que me sacrificar para levantar, para fazer os meus propósitos de madrugada. Então, Jesus me curou da depressão, né? Porque eu tinha a mutilação, eu comecei a me mutilar, a arrancar cabelo, a me bater na parede, a me cortar e tudo. Então, o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez foi a insônia. E depois ele foi pouco a pouco trabalhando na minha vida. O processo foi longo, eu errei várias vezes, mas eu sempre percebi que o Senhor Jesus nunca me abandonou. E para essa pessoa que nos acompanha agora, que está nos assistindo, o que a senhora tem para dizer? Que está agora num quarto trancado, em depressão. Que palavras a senhora tem para dizer para essa pessoa? Olha, foi o que eu fiz, né? Eu nunca desisti. E por mais que eu errava no começo e tudo, eu falava, não vou desistir, porque eu sabia que era só a mão poderosa do Senhor Jesus que poderia me ajudar. Então, que você permaneça, que você faça a corrente de oração, o jejum, que você venha buscar ajuda. Porque assim como eu que desejava uma vida diferente da que eu tinha, se você é assim, Ele vai te dar. Porque Jesus, Ele me deu e me honrou em tudo. Hoje, livre da depressão, há quanto tempo? Desde a primeira vez que eu entrei, a gente tem lutas, né? E faz a gente chorar, mas depressão é particular, pastor. Uma vida inteira de depressão, de sofrimento. Em quanto tempo, desde que a senhora colocou os pés na igreja, a senhora ficou livre? Já no primeiro dia, eu já tive uma grande melhora, né? Porque se percebia, assim como se percebia a depressão em mim, eu percebi já, porque eu fui curada da insônia, e aí automaticamente o meu sistema nervoso ele se recuperou, a depressão, para mim, foi a partir do primeiro momento. É claro que exigia mais tempo, né, que eu fosse, mas eu fui, e Deus foi honrando, foi fazendo todos os milagres que eu precisava em mim, na minha vida e na vida dos meus filhos. Hoje totalmente livre? Sim, senhor, graças a Deus. E você que nos acompanha agora, e assim como a Dona Maria sofre com depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, você pode encontrar auxílio, assim como um dia ela encontrou. E hoje você vê ela sorrindo, alguém que teve uma vida inteira de sofrimento. Você também pode encontrar ajuda. Aqui no rodapé da sua tela, você encontra o nosso número SOS. Entre em contato agora, um pastor vai estar pronto, preparado para atendê-lo. E eu tenho certeza que assim como a Dona Maria foi ajudada, você também será. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Como é o nome da senhora? Ana Maria. Fica de frente aí, dona Ana. Dona Ana Maria, o que aconteceu? Em 2023 tive umas dores muito fortes na barriga, fui ao médico e ele enviou-me logo para as urgências e depois ele mandou-me ir a ver um especialista, fiz umas rádios e diagnosticaram um cancro nos ovários. E mandou-me logo internar nesse dia que fui vê-lo. E depois operaram-me, tiraram, e ele normalmente disse que estava bom, mas depois mandou-me para casa, fizeram análise e viram que era canceroso. Tiveram que me abrir outra vez e depois, quando fui a fazer novos exames, estava tudo bom, tinha passado tudo,
mas mandaram-me fazer a quimio. Mas eu sabia que quando ia fazê-la que eu já estava curada. Mas vem cá, nesse processo a senhora usou a fé. Sim. Quer dizer, a senhora descobriu o problema, mas além de recorrer como tem que fazer, realmente, né? A medicina é muito bem-vinda, os médicos também são de Deus, são instrumentos de Deus, mas além disso a senhora usou a fé, sim. A senhora participou dessas reuniões de domingo, bebeu a água, sim. Fez as orações, e o resultado, como é que a senhora está? Estou curada. Estou curada, graças a Deus. Os últimos exames constatou, então, que está tudo bem? Estava tudo bem. Continuo a fazer exames todos os 4 meses para verem, mas tudo está certo. A oportunidade, ela é dada para todos. Nós estaremos realizando um trabalho forte de libertação e proteção espiritual nesta sexta-feira. Estaremos lhe aguardando às 7 às 10 da manhã, às 15 ou às 19h30. Na 139, Avenida do Presidente Wilson, 93-210, La Plaine, Saint-Denis. Estaremos aqui aguardando por si e pela sua família. Se você sofreu vítima de inveja, maldições, praga, se você percebe que a sua vida está amarrada, os seus caminhos trancados, que há um mal espiritual na sua vida, Deus nos concedeu autoridade espiritual para ajudar os oprimidos e libertar aqueles que se encontram aprisionados na dor e no sofrimento. Se você quiser a nossa ajuda, estaremos então lhe aguardando. Nós vamos fazer uma oração em favor de todos vocês. Prepare também o seu copo com água, é o momento de falarmos com Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, neste momento nós entramos na Tua presença. Obrigado pelo privilégio de poder falar contigo. Eu me uno a esta pessoa que tem sofrido e que precisa de uma resposta. Que a luz do Teu Espírito resplandeça sobre ela. Que a Tua paz nasça neste coração e que esta pessoa ela tenha a sabedoria para decidir quais serão os próximos passos em sua vida. Senhor Espírito Santo, que a luz do Senhor venha resplandecer sobre ela de tal maneira que ao término desta oração ela esteja segura de que o Senhor a atendeu e que aquilo que estava a fazer sofrer, o Senhor trará a ela a vitória. Meu Pai, consagra este copo com água, coloca nele as virtudes do Teu poder, que quando esta pessoa beber, ela seja curada, liberta, abençoada por Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba da água e receba a vida. Graças a Deus. Seja livre da dor, da doença, seja curado. Meu Deus, restaura a alma, tira a tristeza, a depressão, o vazio, coloca dentro desta pessoa a paz. Visita a família, o casamento, visita os filhos e que haja a bênção do Senhor nesta família, na vida amorosa desta pessoa. Aquelas que não têm uma família, que ela com a Tua bênção possa construir um lar, construir uma família, pois eu abençoo a essas vidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, respire fundo e diga graças a Deus. Nós estamos chegando ao ponto final do programa de hoje e tenho certeza que Deus preparou para você esta oportunidade. Aqui na França, fale conosco pelo 07 49 18 12 41. É o número de contato. Um forte abraço, até a próxima!